Boa noite, povo da Igreja Batista Esperança Bendita. Boa noite, pastor Raimundo. Boa noite, irmã Miriam. Boa noite, irmãos. Boa noite, queridos que estão nos assistindo agora, sabendo que Deus tem falado ao longo de 36 anos aqui com a Igreja Batista Esperança Bendita. 36 anos de ministério, momento de fazer um aniversário no meio de uma pandemia. Queria estar com vocês hoje, mas não posso, infelizmente, no momento não permite, mas certamente eu estarei aí em algum momento, assim que as coisas acalmarem. E o nosso assunto aqui é um assunto bem instigante, né? Paz em meio às incertezas. Eu sou o pastor Gilberto, sou o pastor da Igreja Batista Monte das Oliveiras, em Taboão da Serra. Estou no ministério há quase 40 anos e nem sempre como pastor evidente, mas como pastor aqui no Monte das Oliveiras mais 10 anos e no ministério anterior também mais 10. Faço parte do conselho do movimento batista regular do nosso grupo, né, da nossa associação. Me formei no Seminário Batista Esperança, né, hoje não existe mais. Faço mestrado no Logos, que é o nosso seminário aqui em São Paulo, e fiz vários cursos aqui ao redor também, nessa área de ministério, que é a área que eu gosto. Para nós hoje, nosso assunto é segurança para um mundo de incertezas. E tem tudo a ver com o nosso tema, né, desse aniversário. Meu desejo é que os irmãos estejam realmente prontos e dispostos a continuarem esse projeto que é de Deus, antes de mais nada. E o tempo é uma incerteza também. Quando é que Deus vai abrir as portas para a Igreja Batista Esperança, mais do que tem aberto, evidentemente. E como é que o cristianismo vai ser herdado? Porque eu e você estamos numa condição muito especial nessa época. Nós somos aqueles que vamos deixar um legado, né? Eu como pastor, você e outros pastores, e você que é irmão da igreja, que tipo de membresia, que tipo de cristão nós estamos ensinando e ajudando a criar neste mundo? Que tipo de responsabilidade cristã, que tipo de pensamento cristão, que tipo de mente cristã é que estão dirigindo os nossos passos? Então, se você tem me acompanhado de alguma maneira, em algum momento, os nossos devocionais diários, que eu sempre coloco no YouTube e também no Facebook, você tem ouvido um pouquinho sobre isso, mas o que eu quero é que nós entendamos que Deus nos salvou para sermos testemunhas, né? Crente de verdade, né? Crente para este mundo de incertezas. A gente está vivendo uma calamidade pública quase que esse ano inteiro de 2020 e certamente vai até o final, ainda que a vacina chegue na segunda quinzena, como está previsto chegar, pelo menos aqui em São Paulo. Mas ainda assim as coisas não voltam ao normal, talvez antes do meio do ano que vem. Isso tudo, se tudo isso funcionar. Então, irmãos, quais são as nossas convicções? Quais são as nossas convicções? Primeira coisa, eu preciso entender que Deus é bom. Amém, irmão? Deus é bom. Se Deus é bom, então por que tudo isso?
Porque a humanidade está num planeta condenado. Né? A Bíblia diz que esse planeta já era, em algum momento, ele vai ser feito novo e as coisas antigas vão ficar para trás e vamos passar por uma transformação completa. O mundo está doente. A Bíblia diz que o mundo geme, né? E nós estamos nesse meio desses gemidos todos, não só os cristãos, mas todos os seres estão nesse contexto. O nosso texto para a nossa meditação hoje é 1 Tessalonicenses capítulo 5, nos versos 16 e 22, que diz o seguinte: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. Você não está sendo treinado para esfregar a lâmpada, não é? Do mágico, e então surgirem coisas. Ah, Deus, eu preciso de emprego. Tem lâmpada, aparece emprego. Ah, eu preciso de um milagre, aparece milagre. Não é isso. Eu e você somos treinados para viver de uma maneira que as pessoas, ao me olharem, ao olharem você, vejam Deus. E decidam-se a buscar a Deus de uma maneira que eles nunca fizeram. Precisamos desenvolver uma cultura bíblica. Pensar biblicamente em tudo. Nosso texto, ele começa dizendo o seguinte: regozijai-vos sempre, alegre-se continuamente. Você fala, então a Bíblia está me chamando para ser um hipócrita? De maneira alguma. Precisamos viver uma vida de alegria e regozijo aonde? No Senhor que já nos salvou. Eu não sei se você perdeu alguém próximo, alguém na família nessa Covid. Espero que não, mas se perdeu, irmão, ainda assim a sua alegria é do Senhor. Eu sei que vem a tristeza, eu sei que bate uma situação, eu perdi algumas pessoas ao redor, não perdi ninguém da igreja, graças a Deus, mas pessoas ao redor eu perdi. Mas eu preciso confiar na palavra de Deus. Romanos 8, 28 diz, todas as coisas, o que fala? Todas as coisas, sabe não? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Você tem que ter esse texto na sua vida, na sua mente, no seu coração, e nas decisões, e na maneira que você vai enxergar tudo daqui para frente e daqui para trás. Todas as coisas cooperam para o bem. Então, ainda que seja aparentemente um mal, todas as coisas cooperam para o bem, e eu preciso entender isso de uma maneira que isso não me afete tanto quanto poderia afetar, no sentido de me paralisar. Nossas igrejas, elas estão sofrendo bastante porque o mundo rejeita Deus, mais do que em qualquer época dessa geração que nós estamos vivendo. Rejeita por quê? Porque as pessoas estão buscando se assemelhar às questões culturais da própria vida nesse tempo, na secularização que esse tempo traz, do mundo que a gente sabe que jaz no maligno. O que é jaz no maligno? É que ele vai buscar o prazer próprio. Né? Se eu estou feliz, você não está, problema seu. Você, para mim, é problema seu. Mas o primeiro ponto que o texto traz, que Paulo traz aqui para Tessalônica e para nós também, é alegre-se no Senhor sempre. Segunda coisa que ele vai falar, orai sem cessar. Uma oração perseverante, consistente. O cristão tem que ser consistente e coerente. Eu preciso orar para Deus responder. E Deus tem 3 respostas possíveis. Primeira, sim. Segunda, não. E terceira, espere. Não é sim, não é não, é espere.
Você está vendo tudo que você está vendo? Irmão, não entra na boiada do estouro da manada. Né? As coisas estão melhores, graças a Deus. Em São Paulo, pelo menos, as coisas estão melhores. Mas isso não quer dizer que eu vou baixar a guarda. Isso não quer dizer que eu vou acreditar que todo mundo que está falando o que está falando está certo. Eu preciso ver o tempo. Eu tenho que ser um observador do tempo. Você, irmão, tem que ser um observador do tempo. Por isso, ore sem cessar. Às vezes, a oração, ela não, por si só, não vai resolver. Ela exige uma ação sua. Por isso que é oração. De continuar fazendo o que tem que fazer, orar por um filho que está perdido, por uma família que está ao seu lado, que não vê Deus, que não consegue entender a vontade de Deus e continua deslumbrada ou deslumbrando com o mundo. Você continua buscando as coisas do mundo como se fossem coisas que vão trazer felicidade completa e não vão. Tempos difíceis, queridos. Verdade, né? Nós estamos vivendo tempos difíceis. Tempos que a gente precisa entender que Deus tem um projeto em nós, por nós e através de nós. E no meio dessas incertezas, como ter paz. Como viver de uma maneira que agrada a Deus se eu não consigo entender muito bem nem o que está acontecendo. Então, essa segurança para o mundo de incerteza não é para só o momento, é para qualquer momento da sua vida. Terceira coisa que o texto traz é: seja agradecido. 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 Eu preciso ser grato. Em tudo dai graças. A gente é muito bom para pedir, não é verdade? Ah, como a gente é bom para pedir. Mas péssimos para agradecer. Hoje, quando eu olho para a minha vida sem Cristo, eu me converti aos 25 anos de idade, e eu vejo que Deus já estava na minha vida, falando comigo, antes que eu me convertesse. Irmão, você tem olhado para a sua vida e visto o quanto Deus tem sido bom para você? Eu sei que falta coisas, falta para você, falta para mim, falta para todo mundo. Mas você tem sido grato? Tem sido? Eu tenho sido muito grato no meio dessa pandemia. Deus tem livrado a minha família, tem me livrado a minha esposa. Eu tenho 3 filhos, 2 meninos e uma menina, todos casados. O meu filho mais velho, a esposa está grávida. E a minha filha, que casou 2 anos atrás, está grávida também. Começamos com 2, somos em 11, eu já tenho 3 netas, 3 meninas. E vamos para 13, com mais 2. Eu sou agradecido. 2 estão firmes na igreja e uma ainda está lutando. Irmãos, eu sou agradecido. A gente tem uma tendência a agradecer as coisas boas que recebemos, e como se as ruins não tivessem nenhuma condição de ensino para nós. Ela não traz nenhuma motivo ou nada que acrescente as nossas vidas, mas traz. Guiando aqui em São Paulo, né? Vocês conhecem São Paulo, o trânsito é meio complicado, e bateram na minha traseira do meu carro. Eu parei assim, mas bateram mesmo. O rapaz pagou, tudo bem, tá tudo certo. Eu pensei assim, mas por que bateu? E aí eu percebi que quando o farol abriu, eu tirei o pé do freio e comecei a acelerar, mas o farol não tinha aberto de fato, os carros não estavam andando, eu só fui tentar andar, o cara de trás achou que estava andando e acelerou. Então, no meio de um acidente desse, eu aprendi a não fazer nunca mais isso. Olhar para quem vem de trás, deixar sinalizado para ele o que está acontecendo agora, não o que vai acontecer depois. Foi triste? Foi. Deu um pouco de trabalho? Claro que deu. Claro que deu.
Em tudo, dai graças. Em quarto lugar, ele vai falar para não apagar o espírito. O que é apagar o espírito? Porque Deus diz, Jesus falando sobre o assunto, ele fala que ele ia mandar o Espírito Santo. Para quê? Para nos lembrar todas as coisas. É o Espírito Santo que nos capacita a vencermos as tribulações, as adversidades da vida e mantermos firmes. Também aquele que nos capacita para o ministério eficaz. Irmão, lembra que Deus te chamou para um projeto. Não foi para passar uma temporada. Porque se fosse para passar uma temporada, você tinha morrido no dia que se converteu. Acabou, morreu, vai para o céu e agora só abraço. Né? Mas não, ele colocou aqui para que eu e você mostremos ao mundo que é verdade aquilo que o ministério traz. Que um cristão verdadeiramente ele é capaz de amar ainda quando ele não é amado. Servir ainda quando ele não é servido. Ser bênção ainda quando ele não é abençoado. Entendeu? Não apaguemos o espírito. Eu vou viver uma vida abundante em Cristo. E nós precisamos do alimento espiritual. Buscarmos as coisas do alto. Para brilharmos como a luz que devemos ser. Caso contrário, será a carne a reinar e não o espírito. Eu sei que é difícil ficar aqui e não escapar para um lado mais pirotécnico, né? Com mais estrelas e mais show. Mas esse show é o exagero das coisas que o ser humano espera que Deus vai fazer. Ele nunca disse que iria. Nunca. Nunca disse. Em quinto lugar, diz para não desprezar as profecias. E aqui profecias é a palavra. Irmão, a sua fé, a minha fé, não é quando eu creio que Deus pode curar, apenas. É quando a palavra de Deus tem o mesmo efeito. A Bíblia diz, filhos, honrai os vossos pais. Está honrando ou não? Maridos, amai as vossas esposas. Está amando ou não? Esposas, sejam submissas aos seus próprios maridos. E eu não estou dizendo aquela submissão tacanha e miserável. Eu estou dizendo daquela submissão de um projeto comum. De olhar para ele, deixá-lo liderar, enquanto você é a melhor esposa que você pode ser, conforme Provérbios 31. Irmãos, não podemos desprezar a palavra de Deus. Não podemos deixar que a palavra de Deus seja um adendo, uma história só. Não adianta a gente clamar a Deus por um milagre, quando o maior milagre ele já fez na sua vida, porque ele te salvou do inferno e da perdição. Querido, minha querida, a graça de Deus está ao seu dispor, porque você obedece. A palavra de Deus diz lá no Antigo Testamento, que se você obedecer, você vai ser? Eu estou ouvindo. Isso. Se você obedecer, você vai ser abençoado. E se você não obedecer, isso, você vai ser amaldiçoado. Está lá no Antigo Testamento. Mudou o quê, pastor? Nada. Agora, irmão, é o seguinte, não é a palavra pela palavra. A palavra tem contexto e tem princípio. Não é porque alguns já tentaram escapar dela. Até Jesus falando de um homem que não podia ajudar os pais, ou dizer que não podia os pais por causa da sua promessa a dar aquele valor para a igreja. Então ele se absteve de ajudar a sua família e seu pai, porque ele queria ajudar a igreja, e isso o tornava incapaz de ajudar os pais. Mentira! Por que mentira, pastor? Porque ele deveria honrar os seus pais, que é o mandamento. Com promessa.
Então, irmãos, obediência deve ser o fator preponderante. Perdoar, por exemplo. Nós passamos essa semana falando sobre esse assunto. Perdoai. Perdoar não é um conselho, é uma ordem. Você tem que perdoar, porque você já foi perdoado. Não é isso que diz lá a oração do Pai Nosso? Não despreze a palavra. Em sexto lugar, examinar tudo e escolher o que foi bom, que for bom. E, queridão, nessa época de internet, meu Deus, tem tantas vozes. Você pode escolher o seu pregador, aquele que você mais gosta, o estilo que você gosta, o sotaque que lhe agrada. Mas a pergunta não é essa. A pergunta é como é que você vai ouvir alguém que você não pode concordar. Ou melhor, que está havendo um problema aí. E aí você vai chegar para o seu pastor e dizer: o pastor fulano de tal disse outra coisa. Então chame o pastor fulano de tal para ser o seu pastor. Julgai todas as coisas, retende o que é bom. Devemos aprender a filtrar tudo aquilo que ouvimos e retemos, o que é bom. E hoje tem todo tipo de tentativa de adivinhar o futuro. Já teve gente que já acabou com o mundo umas 2 ou 3 vezes. Você encontrar na internet pessoas dizendo que o mundo vai acabar, que o Brasil vai sofrer mais uma catástrofe, e que uma pessoa que foi para o inferno e voltou, foi para o céu e voltou, e tem um recado de Deus. Eu li assisti uma vez, alguém mandou para mim, olha só, e a mulher disse que é uma senhora, ela foi para o céu, ela tinha um trabalho interessante, né? Ela era missionária na África, voltou para o Brasil doente. E depois de, 20, 30 dias na UTI, ela melhorou e falou: Deus tem um recado para vocês, irmãs. Deus falou que a saia das irmãs está muito curta. Sério mesmo? Deus está preocupado com o tamanho da saia das irmãs? Nossos pensamentos devem estar cativos à obediência a Cristo, 2 Coríntios capítulo 10. Precisamos também aprender a conviver com todas as pessoas, olhando mais as suas virtudes do que os seus defeitos. Reconhecendo que nós somos compostos de boas e más qualidades. Eu e você, eu tenho pontos bons e pontos ruins. E olha, desculpa aí, você também tem. Então, eu vou buscando crescer com os irmãos, com a palavra de Deus me moldando nesse processo. Mas eu tenho que saber que não é aquilo somente que me alimenta, é aquilo que concorda comigo, mas também é aquilo que Deus falou de maneira clara. Sétima e última, diz o seguinte: rejeitar o mal fazendo sábias escolhas. Rejeite o mal fazendo sábias escolhas. Porque o texto fala assim: abstende-vos de toda forma de mal. Rejeitar o mal significa rejeitar tudo que for contra a palavra de Deus e contra o seu próximo. Precisamos ter cuidado com as ciladas da nossa própria carne, porque a luta contra o espírito. Portanto, se abster de toda forma de mal é não cedermos à vontade da própria carne. Escolher fazer a vontade de Deus é certamente a escolha mais sábia que podemos fazer, pois somente o Espírito nos leva à vida e à paz. Queridos, eu sei que os momentos são difíceis. A luta é grande. E esse momento, desculpe, irmão, talvez não é o pior, porque você não pode escolher, né? Você pode se preparar e se cuidar. Eu quero te aconselhar a aprender de Deus e a buscar ser aquele que Deus vai usar
para a geração que chega. Você que tem filhos adultos, ou filhos pequenos que estão ficando adultos, ou se você já está numa idade já mais perto da minha, né? Acima dos 60, ou pouco abaixo, nós precisamos ser capazes de falar, de comunicar com essa geração, e não simplesmente dizer, não faça isso, por quê? Porque isso... Não. Se eles não souberem as razões, eles não vão fazer. E aí cabe uma pergunta para nós, por que você é cristão? Veja se a sua resposta é uma resposta realmente clara, que mostra realmente o que você pensa, ou é uma crendice popular, como todo mundo diz que nós somos. Né? Somos levados, somos burros, idiotas. O pessoal fala isso. Então, se você não sabe ainda por que você é um cristão, 36 anos depois é bom saber. Eu sei que nem todos estavam, se é que algum estava desde o início da igreja, lá 36 anos atrás. Eu sei que o pastor Ramon de Amília não estava. Queridos, eu quero agradecer muito o convite que os irmãos me deram para participar do aniversário de vocês. É um prazer enorme estar conversando com vocês aqui de tão longe. E eu vou orar em seguida e quero pedir para vocês continuarem orando, continuarem crescendo e continuarem fazendo a vontade de Deus. Eu sei que o pastor Ramon e Miriam estão totalmente comprometidos com o Evangelho e ajudá-los a crescer para a glória de Deus. Deus e Pai, eu quero te agradecer por essa Igreja Batista Esperança Bendita, fazendo 36 anos de idade. Eu quero pedir ao Senhor que use-os para a tua glória nessa cidade, nesse bairro ao redor, para que eles possam ser exemplos verdadeiros de uma igreja verdadeira. De cristãos que adoram o Senhor, não apenas carregam a Bíblia debaixo do braço. Que o Senhor os abençoe, os ajude, capacite o pastor a dar esse de jejum necessário para que esse povo aprenda a pensar biblicamente, para que eles tenham respostas vindas do Senhor o tempo todo, e não apenas quando estão na igreja tratando de coisas da igreja. Que a gente saiba ser bênção onde nós formos, que nós saibamos abençoar onde nós estivermos, e que o Senhor esteja sempre conosco em toda e qualquer situação. Parabéns, povo da Igreja Batista aí. Que o Senhor te capacite, que a graça de Deus traga a prontidão do Senhor e que vocês possam continuar abençoando como tem abençoado por esses 36 anos. E eu espero que nos próximos aniversários a gente tenha muito mais do que falar, tenha muito mais do que ouvir, mas sem esse peso que a gente está enfrentando hoje. Deus abençoe a Igreja Batista. Que a graça do Senhor esteja com vocês. Em nome de Jesus. Amém e amém.